Olá, no vídeo de hoje falarei com você sobre a Revolução Cubana, e claro, vamos ver de uma maneira diferenciada das escolas. Antes de entendermos a Revolução, vou te mostrar Cuba antes da Revolução. Cuba era uma colônia espanhola e conseguiu sua libertação da Espanha através da Guerra Hispano-Americana. Outro ponto importante foi a Revolução Russa, que ajudou a desencadear revoluções socialistas pelo mundo. Aconteceu também a ascensão de Fulgencio Batista. A presidência de Cuba ocorreu em 1940. Quando ele foi eleito democraticamente, ele implementou uma série de reformas e políticas que visavam modernizar o país. Porém, em 1952, Batista deu um golpe de Estado e assumiu o controle do país, de forma autoritária. Ele suspendeu a Constituição, dissolveu o Congresso e governou por decreto, consolidando seu poder de forma ditatorial. Seu governo foi marcado por violações dos direitos humanos. A Revolução Cubana começa quando os rebeldes fizeram um ataque ao quartel Moncada em 1953. O número exato de rebeldes mortos é discutível. No entanto, em sua autobiografia, Fidel Castro alega que 5 foram mortos nos combates, e um adicional de 56 morreram mais tarde pelo Fulgencio Batista. Fidel sobreviveu, foi preso e depois foi para o México com seu irmão Raul, e lá conheceram Ernesto Che Guevara. O iate Grama chegou a Cuba em 2 de dezembro de 1956. Depois de chegar e sair do iate, o grupo de rebeldes começaram a fazer o seu caminho para a Serra Maestra. Além disso, a resistência armada, o regime de Batista, também foi prejudicada por uma estação de rádio pirata chamada Rebelde, criado em fevereiro de 1958. Castro e suas forças transmitiam sua mensagem para todos a partir do território inimigo. Em 29 de julho, quando o pequeno exército de Fidel, cerca de 300 homens, foi quase destruída na Batalha de Las Mercedes, Castro pediu e foi concedido um cessar-fogo. Durante os próximos 7 dias, enquanto as negociações infrutíferas tiveram lugar, as forças de Castro gradualmente escaparam da armadilha. O exército inteiro de Castro escapou de volta para as montanhas. Em 21 de agosto de 1958, as forças de Castro começaram sua própria ofensiva. Havia 4 frentes na província de Oriente, dirigido por Fidel Castro, Raul Castro e João Almeida Bosque. Descendo das montanhas, com novas armas capturadas durante a ofensiva e contrabandeados por avião, as forças de Castro conseguiram uma série de vitórias. No dia 31, a Batalha de Santa Clara era uma cena de grande confusão. A cidade de Santa Clara foi capturada pelas forças combinadas de Che Guevara. Notícias destas derrotas causaram pânico a Batista. Ele fugiu de Cuba para a República Dominicana. Fidel chega ao poder prometendo transformações radicais na economia para acabar com a desigualdade social. Por isso, ele se propôs a fazer expropriações e amplo processo de reforma agrária. Porém, mais para frente no vídeo, veremos as polêmicas sobre isso. Fidel expropriou algumas propriedades estrangeiras, principalmente americanas, e os americanos responderam invadindo a Baía dos Porcos. A invasão foi uma tentativa frustrada de invadir a costa sudoeste de Cuba, empreendida em abril de 1960, por um grupo paramilitar de exilados cubanos anticastristas. O grupo fora treinado e dirigido, com apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos. O objetivo da operação era derrubar o governo de Fidel Castro. Castro, com isso, criou uma milícia revolucionária para expandir sua base de poder. Castro também deu início a comitês para a defesa da revolução. Eles foram incumbidas de manter vigilância contra a atividade contra-revolucionária. As CDR locais também foram incumbidas de manter um registro detalhado dos hábitos de cada morador, o nível de contato com estrangeiros, o seu trabalho e história da educação, e qualquer comportamento suspeito. O regime dos irmãos Castro fuzilaram ao menos 3.820 pessoas em 5 décadas. O balanço mais recente considera 9.222 mortes, sendo 3.051 delas de execuções por fuzilamento. Além disso, há 7.326 mortos e desaparecidos nas prisões, a maioria fuzilada extrajudicialmente.
Uma das provas dos crimes dos castristas foi o discurso de Che Guevara na Organização das Nações Unidas, admitindo matar quem fizesse críticas ao governo dos Castro. Outro exemplo é as unidades militares de ajuda à produção, foram campos de concentração e trabalhos forçados, criados pelas autoridades comunistas em Cuba, nos anos 1960. Essas unidades internavam homossexuais, lésbicas, cristãos e opositores da Revolução. Uma das provas de perseguições aos homossexuais é o que aconteceu com Reinaldo Arenas, um poeta cubano, que foi perseguido por publicar contra o governo Castro, que até hoje é idolatrado até por homossexuais de esquerda. Nos anos 60, como resposta às expropriações, os Estados Unidos lançaram um embargo contra Cuba, que cria regras comerciais somente na relação econômica entre Estados Unidos e Cuba. Os Estados Unidos estão entre os 5 principais parceiros comerciais de Cuba, e é também o primeiro fornecedor de produtos agrícolas para Cuba. Os Estados Unidos fornecem 96% do arroz e 70% dos produtos de carne de frango. Ou seja, o embargo não impede comércio com Cuba feito por outros países. Exemplo, a União Soviética mandava ajuda financeira a Cuba, que durou até o fim da Guerra Fria. Raul Castro já chegou a afirmar que a culpa do fracasso cubano não é do embargo, e sim da política econômica cubana, em seu discurso. Outro ponto é a mentira sobre a educação cubana. De acordo com a Unesco, Cuba tinha aproximadamente a mesma taxa de alfabetismo que a Costa Rica, e o Chile em 1950 por volta de 80%. E ela possui quase a mesma taxa que eles têm hoje, só que claro, uma educação que censura críticas ao regime. Cuba frequentemente recebe elogios da sua medicina, porém devemos ser críticos com as informações, já que Cuba manipula dados e sofre com falta de estrutura. Exemplo disso foi a falta de seringas durante a pandemia. Esse foi meu resumo sobre Revolução Cubana, espero que tenham gostado, e se inscreva no canal.